O Flamengo chega a São Paulo para fazer o primeiro dos dois jogos que fará daqui até quarta-feira, né? O adversário da vez é o tricolor paulista, que foi o algoz da última Copa do Brasil. As equipes jogam no meio de confrontos da Copa do Brasil, onde os dois times foram com os titulares no meio de semana. O que será que isso muda na partida de logo mais? Nesse vídeo eu vou te explicar como joga o São Paulo e em seguida eu vou falar um pouco sobre o encaixe entre as duas equipes e como o Flamengo pode sair vencedor desse importante desafio. E se você quiser assistir essa partida escutando os meus comentários táticos, eu recomendo que se torne membro do canal apertando no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Membros do canal contribuem com R$ 5 por mês, que é um valor simbólico, e recebem de contrapartida a participação de um canal de WhatsApp comigo, onde eu faço comentários em áudio durante os jogos. Também participa de um chat comigo e com os demais membros. Então, chega junto e aproveita e vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Pessoal, muito importante o teu like nesse vídeo, tá? Esse vídeo, quando acabar o jogo, ele vai morrer, né? Ele vai deixar de existir, ninguém nunca mais vai assistir. A obsolescência dele é curta e deu um trabalhão estudar o São Paulo. Então o que eu queria te pedir, deixa o like para esse vídeo ter o máximo de visualizações possível até a hora do jogo, tá bom? Vamos lá mostrar o que o Flamengo vai enfrentar logo mais. O São Paulo é um time que gosta de jogar com a bola no pé. E quando é marcado alto por seus adversários, ele faz um início de construção com 4 homens, os 2 laterais e os 2 zagueiros, com 1 ou 2 volantes apoiando ele. Aqui o Bobadilla tá apoiando essa saída de bola. E vejam como o time é realmente muito paciente ao rodar essa bola e o goleiro Rafael tem recurso, né? Veja como ele recebe essa bola ali, um passe para trás com a marcação subindo, e ele vai de esquerda conectar o passe com o Igor Vinícius, que jogou de lateral esquerdo nessa partida, de lateral direito titular nessa partida, e ele já vai sair e encontrar o time no ataque, né, pro Lucas Moura, que já estava aberto. Sobre essa saída, né, eles mudam de configuração a partir dessa primeira saída. Então, numa segunda fase de construção, o time passa a executar um movimento um pouco diferente, como eu vou mostrar agora para vocês. Ele passa a fazer uma saída de 3 mais 2, aonde um dos jogadores que fica na saída de 3 pode ser um lateral, normalmente especialmente quando o Rafinha joga, mas quando o Igor Vinícius joga também. Aqui eu separei essa imagem que ela vai mostrar exatamente o que acontece, né? Que é uma estrutura com os 3 jogadores na saída de bola, no caso o Rafinha e os 2 zagueiros, 2 volantes, né? O Bobadilla e o Luiz Gustavo, que são os 2 titulares, e ali lá em cima, do lado direito, a gente vê o Lucas Moura, né? O Lucas Moura, que é um meia, que gosta de jogar centralizado, que vive falando sobre isso, jogando aberto pelo lado direito, quase como um ala simétrico a Wellington, né? Simétrico ao Wellington, que tá do outro lado ali, do lado esquerdo. Então faz uma saída, faz um 3-2-5, não dá para ver os outros jogadores, né, mas faz sim um 3-2-5 e usa o lateral nessa construção. Só que tem detalhes, né? O lateral nessa construção gera algumas complexidades que a gente vai mostrar já, especialmente ao longo do vídeo, mas vamos seguir vendo esse lance aqui, que a gente vai entender o que vai acontecer já. O Rafinha sai jogando com o Lucas vai ajudar a construir e o time vai continuar rodando a bola, né? Tentar progredir por dentro, é um time que joga muito por dentro, e aí vai acontecer isso aí. Quando a jogada voltar para o lado direito, o Rafinha já identificou que o Lucas Moura centralizou. Como eu falei para vocês, ele é um jogador que gosta de atuar mais por dentro, tá? Então, o que vai acontecer aqui? O Bobadilla, que tá com essa seta vermelha, ele vai baixar para ele, Bobadilla, fazer essa saída de 3, e aí a saída de 3 vai passar a ser uma saída de 3 mais 1, e o Rafinha vai jogar aberto lá, né? O Rafinha, que já é um veteraníssimo jogador na lateral, vai jogar aberto, então ele vai ficar simétrico ao Wellington, mas já bem distante da linha de base, né? Apesar da sua característica de ser um jogador de uma idade mais avançada, e com isso
de menor mobilidade. Então a gente vai ver o São Paulo balançar essa bola pro lado direito e agora é o Bobadilla que vai fazer essa construção. E o Lucas já tá ali por dentro, onde ele gosta, né? Até tentando ajudar ali um pouco o Luiz Gustavo, mas bem mais recuado. E assim o time vai se adaptando nessa saída de bola, né? Ora com o Rafinha, ora com Bobadilla, e em outros momentos a gente vai ver o próprio Luiz Gustavo, especialmente quando tem que baixar pelo lado esquerdo. O curioso é que essa não é uma saída de bola que o pessoal chama de lavoupiana, né? Que é a saída de bola com o volante entre os zagueiros. Ela é uma saída de bola que o volante, quando baixa por um dos lados, exatamente para compensar a dinâmica do lateral e a dinâmica do Lucas Moura, para o Lucas Moura ter algum conforto ao jogar pela lateral. Pela ponta, né? Pela ponta direita, sendo destro, ele aqui é um cara que gosta tanto de jogar por dentro. Quando esse time progride, fica muito claro que ele é um time que gosta de jogar no corredor central. Ele é um time que quer jogar sempre por dentro. E a gente vê nesse lance isso bem claro, né? Do lado esquerdo, lá no alto do vídeo, a gente vê o Ferreirinha, mais colado na linha lateral, mas do lado direito a gente já vê o Lucas com a bola centralizado e o Igor Vinícius fazendo essa ultrapassagem. É um time que vai povoar bastante o meio de campo, né, que vai jogar bastante por dentro, mas é um time que tem dificuldade para dar profundidade. Depende muito dos laterais e do único jogador de drible do time, né? O único jogador de 1 contra 1 do time, que é o Ferreirinha. E aí isso vai dar um detalhe que eu vou já explicar para vocês, especialmente no aspecto defensivo. Sim, isso vai impactar, isso vai ter impactos grandes no aspecto defensivo também. Aqui o São Paulo está saindo jogando e, de novo, a gente vai ver o time afunilando a jogada. Quando abre é pro Ferreirinha de um lado, ou quando a bola balança e chega do outro lado, vai ser pro jogador Igor Vinícius, né, pro lateral. Mas é um time que vai ter muita dificuldade de furar bloqueio, especialmente quando o adversário está mais postado. É um time que sofre para fazer gol porque ele carece muito de profundidade. Então a gente vai ver um time rodando muito a bola, tendo muita paciência e não conseguindo dar profundidade nos lances, tendo muita dificuldade para dar profundidade nos lances, dependendo, nesse caso, de ultrapassagem do Igor Vinícius, que nem vão acontecer se o Rafinha estiver em campo, né? Vai acontecer muito menos vezes ultrapassagens quando o Rafinha tá em campo. Aqui de novo o time afunilando as jogadas, fazendo as jogadas chegar no Ferreirinha, e é um time que concentra muita gente no corredor central. Qual que é a parte dura disso, né? A parte dura disso para quem enfrenta o São Paulo é que é um time que pesa muito a área, então quando consegue colocar essa bola na área, embora nunca consiga ou raramente consiga chegar à linha de fundo, quando esse time consegue botar a bola na área, ele geralmente tem bastante gente dentro e bastante gente fora, na frente da área. Então a frente da área precisa estar bem protegida, especialmente porque é um time de bons chutadores. Tá? É um time que tem bons chutadores da frente da área. É um time que tem o Luciano, que tem o Lucas Moura, que tem o Bobadilla, que tem o Luiz Gustavo, que tem o Ferreirinha. É um time de bons chutadores. Tá? Então o Pablo Maia não tá, né? Porque tá lesionado, mas também é um bom chutador. Mas aqui foi para mostrar o quanto é um time que, apesar de ter pouca profundidade, por ter muita gente no corredor central, é um time sim que consegue ser perigoso nesse tipo de jogada mais frontal à área. Aqui a grande fortaleza desse time. A grande fortaleza desse time é contra-ataque, uma jogada de transição com o Ferreirinha. Esse é o jeito que o time mais tem facilidade de criar, um time que tem dificuldade de propor jogo. Quando propõe, depende muito das bolas paradas, né? Ele tenta propor o jogo sempre, mas depende muito das bolas paradas para finalizar, mas quando tem contra-ataque, quando tem contexto de jogo mais reativo, com bola no espaço, o Ferreirinha recebendo com espaço, é um time que realmente conta bastante com a força desse jogador. Defensivamente, ele tenta marcar alto de uma forma zonal, assim como o Flamengo, por exemplo, marca zonal alto, e tem realmente o Luciano, por exemplo, quando joga, né, e é titular do time, desfalca o São Paulo no jogo de logo mais, o que é importante, tem um cara muito aguerrido ali, que realmente dificulta muito as saídas de bola, mas é uma marcação zonal bem coordenada, tá? Que dificulta um pouco, mas é um bloco, muitas vezes um bloco médio,
tá? É um bloco médio alto, a marcação zonal ela é menos alta do que a individual, ela sufoca menos a saída de bola do que a marcação individual. O Flamengo vai ter uma boa linha de defesa, né, para esse jogo com relação à construção, então ele pode possivelmente ter ali uma vantagem nessa saída de bola, mas o São Paulo tem essa marcação zonal alta, utilizando bastante os atacantes, e eles são muito aguerridos nesse momento aí, e aí acaba marcando, quando marca alto, puxa um desses jogadores de meio para subir, e acaba ficando ali em duas linhas de 4, mas sempre tendo um saltando pressão num modelo semelhante aí ao modelo que o Flamengo faz a sua marcação mais alta, especialmente quando joga no Maracanã. Aqui a gente vê de novo a bola chegando no Ferreirinha e a gente vai começar a entender a dificuldade desse time do São Paulo, né? O que esse time do São Paulo tem de grande fragilidade. Ele não tem uma fragilidade enorme, assim como ele não tem nenhuma qualidade enorme. Ele não é um time marcado pela sua grande fragilidade ou pela sua grande qualidade, tá? Ele é um time que tem bastante equilíbrio e que não é brilhante em nada e nem ruim em nada. Mas quando perde a bola, assim como quando ele recupera, ele tem uma transição boa, quando ele perde a bola, ele tem dificuldade de receber essas bolas no espaço. Por quê? Porque é um time que joga bastante exposto, os zagueiros participam muito e passam muito, pelo menos um sempre, passa muito da linha de meio, ajuda a construção, só ficando um recuado, e nem tão recuado. Quando recebe essa bola no espaço, no contra-ataque, geralmente dá finalização perigosa do adversário. Aqui vocês vão ver um exemplo até maior, né? São Paulo tá construindo, tentando rodar o lance, não consegue chegar na linha de fundo para variar e vai tomar um contra-ataque de 2 contra 1, onde tá o Arboleda. Agora ele tá entrando no vídeo, né? É um time que joga bastante exposto, especialmente quando tá com a bola, e essa bola no espaço com o Bruno Henrique em campo pode ser uma grande arma do Flamengo. Sobre a escalação do Flamengo, o X9 voltou à tona e deu a escalação, né? Deu a escalação que foi apurada pelo ótimo jornalista Fred Gomes, que seria Rossi de volta ao gol, né, no Brasileiro, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Matias Vinha, Léo Ortiz e Alan como volantes, Gabigol ali como segundo atacante barra meia, Matheus Gonçalves aberto pela direita, Bruno Henrique pela esquerda e Carlinhos. Sobre isso, gente, eu já tinha me posicionado sobre qual seria o jogo mais importante da semana. Para mim, o jogo mais importante da semana seria realmente o São Paulo e não o Palmeiras no meio da semana, por achar que a Copa do Brasil tem uma importância menor do que essas outras competições. Mas a partir do momento que Palmeiras e Flamengo encararam aquele jogo como uma decisão e que o Flamengo teve uma ótima atuação ali, isso meio que fica validado, né? Mas um jogo como esse contra o São Paulo não pode de jeito nenhum terminar em derrota para o rubro-negro, que significaria possivelmente numa perda de liderança, né? O Flamengo pode aproveitar essa má fase do Palmeiras para abrir distância com relação a eles, que tem um jogo também duro. Mas sobre o time titular, eu tenho aqui algumas observações. Essa linha de defesa, Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Vinha, será que eles são reservas mesmo? Será que a dupla de zaga que jogou no meio de semana é a dupla titular? Essa é uma dupla que jogava junto no Campeonato Carioca. Depois o Davi Luiz barrou o Léo Pereira. E o Léo Ortiz estava em vias de barrar o Fabrício Bruno, pelo menos na compreensão de todo mundo. O Varela, ele é o lateral titular ou é o Wesley? O Vinha tinha acabado de barrar o Ayrton Lucas. Quem é o titular agora? Então, se mesclou muito o time, se preservou uma linha de defesa muito forte. Aí, no meio de campo, o Alan e o Pulgar estavam compartilhando vários jogos. Não dava para saber quem era o titular, até porque os dois não estavam no momento bom. O Léo Ortiz, de fato, estava no banco. Se fosse para ser titular, seria da zaga. Mas o Gabigol, por exemplo, ele é reserva, especialmente no meio. Então, eu acho que esse é uma grande fragilidade dessa formação. Porque você vai ter que improvisar um jogador. Você podia usar o Lohan ali, ou você podia ter guardado o Gerson para fazer essa função. O Gerson, que é um jogador que sabia já, o Flamengo já sabia que o Luiz Araújo não ia poder jogar esse jogo, porque tomou um amarelo por engano do juiz no jogo anterior. O Pedro ter forçado o cartão passa a ser compreensível quando a gente entende que o Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil. Então acabava que a distribuição dos jogos precisava ter o Carlinhos no Brasileiro. E o Bruno Henrique hoje é a única opção na ponta esquerda, tendo em vista que o Cebolinha tá fora. Então, o Bruno Henrique possivelmente vai ser titular dos dois jogos. Então, gente, assim, eu entendo que todo mundo esteja muito nervoso com a quantidade de reservas no time,
mas eu deixo essa pulguinha atrás da orelha. Será que todos são reservas? Com relação ao Bruno Henrique, ele pode ser um dos grandes trunfos do jogo, nessa bola esticada no espaço, como eu mostrei para vocês, que é um ponto fraco do São Paulo. E os demais continuam sendo bons jogadores, que podem entregar. Eu acho que o São Paulo tem muita dificuldade para enfrentar um time bem fechado. O Flamengo, com 2 volantes na frente da área, vai conseguir neutralizar essas finalizações de fora da área do São Paulo. O São Paulo tem dificuldade de propor jogo, dificuldade de ter profundidade e não cria tanta chance de gol assim. O Luciano não vai jogar, né? Vai jogar o Wellington Rato, possivelmente, talvez até o Lucas Moura vá para o meio. Mas a dinâmica do time muda muito pouco. Muda muito pouco. Continua sendo um time que afunila todas, um time que não tem muita profundidade. Vai manter o Rafinha na lateral direita, aparentemente, de acordo com as prévias. Então, o São Paulo é um time forte, sim, mas que não está na sua melhor fase no comando do Zubeldia e que não assusta tanto assim ao ver os vídeos, tá? Ao ver os jogos, como eu vi. Então, eu acho que o Flamengo tem condição até de vencer o São Paulo bem, fazendo um jogo mais reativo. Então, vamos ver, vamos esperar o jogo começar para compreender, mas está mantida a minha opinião de que o brasileiro é mais importante que a Copa do Brasil e que o Flamengo poderia ter mesclado um pouco mais o time nos jogos. Mas falar daqui da cadeira do ar-condicionado é fácil demais. Tomar decisão lá na cadeira do Tite, que mesmo quando ganha tem um monte de perseguidor, não é tão fácil assim, né? Então, vamos acompanhar esse jogo e eu te convido de novo para poder ser membro desse canal e escutar meus comentários táticos durante a partida. E eu fui!